Feito isso, a gente concluiu nosso Inventory Manager com todos os métodos de acesso, adição e remoção necessários. Então agora a gente vai voltar para o nosso Godot e adicionar um script no nosso Inventory. Então aqui no NoPy Inventory a gente adiciona um script chamado Inventory e a gente vai salvar ele na pasta script UI Inventory aqui mesmo. Criar. Daí aqui a gente pode apagar essas duas funções. E aqui a gente vai criar algumas variáveis. No caso, a gente vai criar uma variável export para a gente conseguir ter acesso à cena filha que a gente vai ficar instanciando via script aqui. Então aqui no script a gente precisa saber qual que é a cena filha que a gente vai ficar instanciando. Então, para facilitar isso, a gente vai criar um parâmetro export aqui, né? Uma variável export para a gente ir lá no Godot a gente falar que é para acessar essa cena. Então, a gente vai criar um slot scene, que vai ser a cena do slot. Ela tem um tipo package scene. Daqui a gente vai adicionar duas onReady para acessar os filhos. Que no caso a gente vai precisar acessar o hotbar grid e o inventory grid. Então a gente vai vir aqui criar hotbar grid, que é do tipo grid container. Aqui time margin panel margin vbox o B maiúsculo e hotbar grid. Daqui a gente vai fazer a mesma coisa para o inventory grid. Ele é do tipo grid container e ele está no mesmo caminho aqui. A gente vai copiar aqui, colar e inventory grid. Né? Porque como ele é irmão, ele está no mesmo caminho, né? Se a gente for ver aqui, ó, o inventory grid ele é irmão do hotbar grid. Então, daqui a primeira função que a gente vai criar aqui nesse script vai ser uma função para limpar os filhos, né? Porque como a gente vai ficar instanciando e tudo mais, a gente quer que quando ele entra na tela, tipo, não tenha nenhum filho, a gente vai criar os filhos ali naquele momento. Então, se tiver algum filho criado anteriormente, ou algum momento, é para limpar ali. Então, a gente vai criar uma função para garantir isso. Então, a gente vai criar uma função chamada clear children, que vai receber o nó que a gente quer limpar os filhos. Vai retornar nada. Para cada filho no node.getChildren a gente dá um shield.QEFree, que assim ele desinstancia o filho. Tipo, ele meio que mata o filho, assim. Daí, depois disso, a gente vai vir aqui e vai criar uma função chamada initialize UI. Que ela vai ser responsável para inicializar a interface na primeira vez que você carrega ela. Então ela vai dar um clear children na hotbar grid e um clear children na inventory grid. Então, no caso aqui a gente vai criar os slots do inventário. A gente vai fazer um for i in range do inventory manager ponto inventory size. Então a gente vai instanciar inventory size slots, né? No caso aqui a gente já calculou certinho aqui quantos slots tem, né? No caso aqui, ó, você vê aqui, passar o mouse lá, são 27 e na hotbar são 9. De 27 mais 9 vai dar os 36, que é a multiplicação de 4 vezes 9, né? Pelo jeito que a gente configurou aqui para ter o tamanho certinho. Então aqui a gente instancia inventory size slots. A gente vai pegar aqui var slot, vai receber o slot scene.instantiate, que ele vai instanciar e vai salvar nessa variável. Daí aqui a gente vai atribuir o índice. O slot index vai ser o i.
E a gente vai adicionar esse slot, a gente vai adicionar ele num grupo para no script do slot a gente conseguir fazer uma manipulação lá. Então aqui a gente vai adicionar ele no grupo. Não, na verdade esse grupo aqui ele vai servir mais para a hora que a gente fizer a loja, porque daí a gente precisa diferenciar um slot da loja e um slot do inventário. Então a gente tem que marcar que esse slot do inventário. Inventory slots. E aqui a gente vai fazer o inventory grid. Pronto, add shield slot. E aqui a gente agora vai criar os slots da hotbar grid, né? Então aqui a gente vai for i in range inventory manager.hotbar size. Vai criar hotbar size slots. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, var slot sen instantiate. Porém aqui a gente não pode colocar i. Por quê? Porque o i aqui nesse range ele vai começar com 0. Aqui a gente já tem o slot 0. Ele vai criar confusão aqui, como é um slot, o slot index, ele tem que ser global, tanto na hotbar quanto para o inventário. Então aqui o índice aqui ele tem que começar depois do inventory size. Ou seja, ele vai ser o slot index i mais inventory size. Porque daí é assim, ele vai começar a partir do 27. Ou seja, ele vai ser o 27 mais 0 vai ser o 27. 27 mais 1, 28. Daí no caso que vai ser a última linha ali. Então, assim ele fica certo o índice. E aqui a gente faz a mesma coisa, adiciona ele no grupo. No caso, é o inventory slots. E a gente adiciona como filho o slot. E aqui por fim, aqui a gente vai dar um refresh UI, que vai ser uma função que a gente vai criar agora. Aqui a gente vai criar essa função chamada refresh UI. Essa função aqui, a gente vai usar ela para atualizar a nossa interface, olhar, consultar os itens e ver que item tem e mostrar para o nosso usuário. Então a gente vai fazer aqui for i in range inventory manager inventory size. A gente vai pegar o slot, vai ser o inventory grid.getShield i. A gente vai pegar o item naquela posição. Por isso que a gente está usando o índice global. Por causa que aqui a gente consegue, a gente está iterando uma vez aqui. Porque aqui no inventory grid a gente itera os filhos como se fosse um array único. Então a gente precisa saber, tipo assim, manipular com esse índice global que vai facilitar aqui. Diferente de row call, né? Aqui a gente não itera como linhas e colunas. Mas lá na hora de armazenar, a gente pode armazenar no formato linha-coluna. No caso aqui, a gente itera aqui dessa forma. E a gente usa o getInventoryItem. Daí a gente seta o item. Essa função setItem vai ser criada depois no script do slot. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa para a hotbar. Vai pegar o slot, pegar o slot daquela posição e pegar o hotbar item e setar ele. Feito isso, a gente precisa chamar essas funções em algum lugar, porque senão elas não têm validade nenhuma. No caso, a gente vai criar aqui uma função ready que vai chamar a initializeUI. E ela vai linkar, agora que a gente vai usar o nosso sinal inventory updated. Lembra que eu falei que o inventory update vai servir para atualizar nossa interface toda vez que ele for atualizado, para não ter uma desincronia entre os dados armazenados aqui e a interface que é mostrada aqui. No caso aqui a gente vai fazer um inventory manager.inventory updated.connect. Daqui a gente tem que passar a função que a gente quer que chama toda vez que o inventário for atualizado. No caso a gente quer chamar a refresh UI.
A gente chama aqui a refresh UI, sem os parênteses, aqui dessa forma. Que assim, toda vez que o sinal for emitido, aqui ele vai ser captado chamando a função refresh UI. Daí aqui no caso a gente pode voltar para o Godot, vem aqui no item slot e a gente vai criar um script para o nosso item slot. Vem aqui criar, seleciono o diretório. Criar. Daí aqui a gente vem aqui e coloca um class name item slot para ajudar a gente, para a ideia ajudar a gente no autocomplete. E aqui a gente apaga. No caso aqui a gente vai precisar criar algumas variáveis para manipular nosso inventário. A gente vai criar aqui uma variável item, que vai guardar o item daquele slot. A gente vai criar uma variável auxiliar aqui, que vai ser na hora que a gente arrastar o item. A gente vai precisar dela para quando o usuário estiver arrastando o item, a gente não perder qual item que ele está arrastando. Isso aqui vai ser meio que a variável que vai guardar o item sendo arrastado no momento. Na maior parte do tempo ela vai ser null, porque a pessoa não vai estar arrastando o item daquele slot a todo momento. Então, aqui vai ser null. E aqui a gente vai guardar o slot index. A gente guarda no slot. Né? Isso é um int. E a gente vai começar ela com -1. Por que -1 e não 0? Porque o primeiro slot ele tem o índice 0. Então 0 é um índice válido. -1 não seria como a gente marcar ele como inválido. Então -1 não é um índice válido. Então a gente vai inicializar ele com -1 para saber que o slot, quando a gente instancia ele sem nada, ele tem um índice inválido. Ele não é 0. 0 seria o índice válido porque ele é o primeiro slot da primeira linha lá. E aqui a gente vai adicionar uma zoneReadyVar para manipular o nosso ícone, item icon, que é um texture rect, está em margem item icon. Aqui a gente vai adicionar o townReady para alterar a label de quantidade. Tá em item quantity. E por fim a gente vai adicionar a mountReadyVar para o index, para a gente conseguir criar o índice da nossa hotbar de forma via script. Então aqui a gente vai adicionar uma referência para o nosso index, que está em margem index. E aqui a gente vai criar, a primeira função que a gente vai criar vai ser uma função para limpar o slot, que é a clear item. Ela não vai retornar nada. E ela vai limpar nosso slot. Então o item vai ser null. O item icon texture a gente vai colocar ele como null. A quantity label .text a gente vai atribuir uma string vazia e a gente vai ocultar ela também. Visible false. Daí agora a gente vai criar aquele método que a gente usou ali anteriormente no script do inventário, que é o setItem. Então a gente vai criar aqui o script setItem. A gente vai receber um new item. E a gente vai retornar nada. No caso aqui, a gente vai verificar se esse new item ele é diferente de null. Então, se for um item válido, então a gente atribui ele. Então aqui, ó, item vai receber o new item.clone. E a gente vai pegar a textura dele e colocar no nosso texture rect. Então item.texture. A label de quantidade a gente coloca ela, que é
no caso aqui a gente tem que fazer uma transformação, né? Porque a quantidade do item é salva em int. E a label, ela é uma string, ela guarda um text, né? Que é uma string. Então, para a gente atribuir no texto do nosso label, a gente tem que fazer uma conversão para string aqui, né? Do item quantidade. E, no caso, a gente vai fazer uma lógica aqui, né? A gente vai verificar a visibilidade da quantidade só vai aparecer se for maior que 1. Porque, por exemplo, a gente quer que ferramentas, no caso, só como elas vão ter quantidade só 1, nem apareça o númerozinho de quantidade, né? Fica oculto. Então a gente vai alterar a visibilidade dela para aparecer somente quando for maior que 1. Então a gente vai colocar aqui, ó, item.quantity maior que 1. Que isso aqui vai retornar um booleano, né? Como é uma expressão isso aqui retorna um booleano. A gente vai fazer um else, que no caso, esse else representa o quê? Que o nosso item ele é null. Se ele é null, a gente limpa o slot. E no caso aqui, vou adicionar a função ready e eu vou ocultar o index label para garantir que ele fica oculto. Para garantir que ele fica oculto, porque no nosso inventário a gente não quer que apareça index, já que esse index ele só é necessário na hotbar na HUD. Então a gente vai voltar aqui no nosso Godot e vai garantir que nosso index fica oculto. Se a gente salva a cena também. E a gente volta para o nosso script. E aqui agora a gente vai criar o core, o cerne do nosso sistema de inventário, que vai ser o drag, and drop, né? O drag and drop no Godot ele tem 3 métodos essenciais, que no caso é o primeiro método, que é o func, que a gente vai criar aqui, get drag data. Ele recebe como parâmetro uma posição. A gente não vai usar ela, é a posição do mouse, tipo a posição da onde você pegou o item, se está arrastando. Então, e ele retorna um variante, que no caso é qualquer coisa. Esse variante aí, esse negócio que ele retorna ali, vai ser recebido na outra função, que vai ser a função que recebe o que foi solto, né? Que é a drop. Então aqui a gente vai verificar se o item que a gente está, no caso aqui, a gente está implementando essa função, né, no item slot. A gente está implementando aqui. No caso, se eu arrastar esse item, se eu tentar arrastar assim, né? No caso aqui, ele vai chamar essa função aqui. Então, é só para deixar bem claro isso. Então, a gente vai verificar se tem um item que a gente está querendo arrastar, porque senão a gente nem já cancela a função aqui. Então, se tem um item, a gente vai criar um preview, né? A gente vai tipo, mostrar um item um pouco transparente perto do mouse ali, mostrando que a pessoa está arrastando aquele item. Então, a gente vai criar um preview aqui, que vai ser o textureHacked.new. A gente vai definir a textura como a textura do item. A gente vai definir o custom minimum size como 32 por 32. Então a gente vai colocar aqui 32 por 32, que vai ser um mini ícone, né? Porque como o ícone ele tem 64 por 64, meio que o preview ele vai ser um pouco menor que o ícone ali. Então, a gente vai colocar isso e a gente vai deixar um pouco transparente. Vai deixar transparente, vai colocar preview.modulate a propriedade A é a transparência, vai deixar 80%, né? E a gente vai colocar aqui set drag preview. A gente passa o preview. E aqui a gente vai colocar o drag de item como item, para a gente já salvar ele, porque a gente vai limpar o slot. Daí a gente precisa meio que de uma variável auxiliar, justamente porque a gente vai limpar o slot. Porque a hora que a pessoa começar a arrastar, o slot tem que sair daquele lugar. Tipo, o item tem que sair daquele slot. Ele vai ter que sair daquele lugar. E se a gente só limpar e não salvar, a gente... Cadê o item? Onde que ele vai estar? A gente não vai saber, não vai ter dados desse item. Então, a gente precisa ter um lugar que a gente vai salvar. Então, a gente vai... O drag de item vai receber o item.
Então aqui a gente vai verificar se a gente está arrastando um item do inventário. Se for, a gente dá um clear item. E o que a gente vai retornar, né? Qual que é o dado que a gente vai querer receber no drop? A gente vai retornar o próprio slot. A gente vai passar uma referência ao próprio slot. Porque daí assim a gente consegue acessar os dados de uma forma muito mais fácil, né? Que a gente vai ter acesso ao slot index. Porque lembra que a nossa swap, ela precisa do slot index. Então se eu passar a referência ao slot, eu vou ter acesso ao item, ao dragged item e ao slot index. Que são as variáveis essenciais para a gente aqui nessa manipulação do drag and drop. No caso aqui, se não for o item, né? Se esse if não entrar dentro desse if, quer dizer que ele não passou no if, né? Quer dizer que o item é null. Então aqui a gente vai retornar null aqui. No caso, não tem o que ser arrastado. Daí agora aqui, a segunda função do nosso drag and drop é a canDropData. CanDropData. Ela recebe uma posição, que a gente não vai usar, e um data. Daí o que essa função faz? Essa função ela é chamada toda vez que enquanto você estiver arrastando um item. Ela é chamada nos slots que você estiver movendo, né? Eu estou movendo o mouse, estou arrastando aqui, daí eu estou passando em cima dos slots, ela fica chamando a todo momento essa canDropData para ver se eu posso soltar o item ali. Daí no caso aqui a gente precisa retornar um valor booleano para dizer se a gente pode ou não soltar o item ali. Qual que é a condição de validade de soltar o item? No caso, a gente só vai verificar se o nosso dado que a gente está carregando, que no caso é o self aqui, né, é um item slot. Porque no caso, se a gente retornar null aqui, ele não é um item slot, então para não dar bug depois em outra parte do código, a gente garante que nosso data aqui, né, ele é sempre um item slot, porque no drop data que a gente vai implementar agora, que é a última função, é a função que quando a gente soltar o item, é ela que vai ser chamada no slot de destino, tá? Essa aqui é chamada no slot de origem, a hora que eu começo a arrastar, ele chama essa função. Enquanto eu estiver arrastando, ele vai ficar chamando essa daqui. E esse data é isso que a gente retornou na getDragData. E agora nessa daqui, que é a dropData, ela é chamada quando a gente soltar o item num slot válido. Quando a canDropData retornar true e a gente soltar o mouse, ele chama essa dropData. Daí no caso aqui, a gente não vai precisar da posição, a gente só vai precisar do data. Daí aqui a gente vai criar duas variáveis. Uma para a gente se organizar melhor, né, que é o slot de origem, que vai ser o data, né? E agora uma outra variável que vai ser o slot de destino. E no caso é esse que a gente está, né? Porque esse método ele está sendo chamado no objeto que a gente está, né? Que é o de destino. Então aqui a gente vai passar aqui item slot, que a gente vai salvar só para organizar melhor o self, né? Que o slot de destino é isso que a gente está, porque essa função ela é chamada no slot de destino. Então aqui a gente passa o self. Aí no caso aqui a gente vai criar uma variável que futuramente a gente vai usar ela no shop para verificar se a gente consegue comprar ou não um item, mas no caso aqui a gente vai usar ela só para verificar se é possível trocar um item de lugar ou se é possível fazer alguma operação no inventário. Essa variável vai guardar se é possível fazer aquela operação. Então aqui ó, vai ser o transaction success. Ele vai inicialmente vai começar como um false, né? Que quer dizer que não é possível fazer. A gente vai fazer algumas verificações para ver se é possível fazer e a gente vai fazer essas operações, né? No caso aqui, se o item que está sendo arrastado dentro do inventário, né? No caso, dentro do inventário para o inventário, então o que está acontecendo? Uma troca. Então aqui
a gente realiza a troca, né? A gente vai chamar a função swap do Inventory Manager. Então aqui a gente vai verificar se o Source Slot está no grupo do Inventory Slots e o Destiny Slot está no grupo do Inventory Slot. Que quer dizer que os slots são do inventário. Por isso que a gente vem aqui no nosso script de inventário e adiciona eles no grupo Inventory Slots. Para que aqui a gente consiga fazer essa distinção de inventário e do shop. Que futuramente a gente vai fazer lá no shop, a gente vai colocar lá shop slots, daí eles vão ter grupos diferentes. Então daí a gente vai conseguir verificar se é um slot do inventário ou se é um slot do shop. No caso aqui, como é um slot do inventário, então transaction success, recebe true, é possível fazer. E a gente vai chamar o nosso Inventory Manager swap, vai passar o slot index do inventário do slot de origem e do slot de destino. No caso aqui, a gente vai criar um failback aqui, né? Quer dizer, caso a transação falhe, a gente tem que reverter, né? A gente tem que fazer um rollback. Então a gente vai aqui, caso a transação falhe. Essa parte aqui do script vai ser mais útil quando a gente tiver com o shop implementado. A gente vai restaurar o item no slot de origem. No caso aqui, ó, if not transaction success and source slot dragged item, né? No caso, o item que está sendo arrastado está em dragged item, ele não está em source slot item. Lembra que a gente vê aqui, a gente fez isso, ó, o dragged item recebe o item, a gente mudou ele para cá e deu um clean no item. Então está em dragged item. A gente tem que verificar se tem o drag de item, porque aqui a gente vai fazer um acesso aí. A gente vai setar o slot source slot.drag de item de volta para o slot original. Que no caso a gente vai tentar arrastar e, por exemplo, vender um item que não pode ser vendido. O que tem que acontecer? Ó, a gente vai tentar, ele vai verificar, ó, esse item não pode ser vendido. Então ele vai ter que retornar, por exemplo, a enxada para o slot original. É isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente retorna a enxada para o slot original e tira ela do mouse do jogador, né? A gente vai tirar do drag de item. Então aqui a gente tem que limpar o nosso drag de item. Então aqui, ó, source slot .drag de item vai receber null. Porque aqui, tanto se for sucesso quanto não for sucesso, a gente tem que limpar o drag de item, porque quer dizer que a operação foi terminada ou com sucesso ou com falha. Então quer dizer que parou o arrasto. Porém, tem um problema aqui. Se o usuário arrastar para fora do inventário, o item pode sumir, né? No caso, ele vai soltar o item e não vai ter uma drop data válida para receber esse item e tratar ele. Então a gente vai ter que verificar se o nosso usuário ele soltou o item fora de um slot válido, né? Tipo meio que para fora da tela, aqui assim. Então a gente vai criar uma função para fazer essa verificação. No caso é uma função especial que o Godot chama ela toda vez que lança uma notificação, que é a notification. Esse watch é o tipo de notificação que é lançada toda vez. Daí, no caso, a gente vai verificar o fim do arrasto, né? Se ele terminou de ser arrastado, a gente vai verificar que é se o watch é igual ao notification drag end. Se ele terminou de ser arrastado e o drag não foi um sucesso, então quer dizer que ele jogou para fora da tela, ele não foi aceito, né? No caso, não foi chamada drop data, quer dizer que o arrasto foi um fracasso, então quer dizer que foi jogado para fora, então a gente vai ter que voltar ele para o slot de origem, certo? Porque se ele pegou um item, jogou para fora e o item vai sumir, né? Porque a gente limpa o slot de origem, tá no arrasto, tá no dragged e daí a gente solta. A gente não voltou do dragged para o slot de origem. Ficou no dragged do slot de origem, né? Porque o dragged ele não aparece para o usuário. O que aparece para o usuário é o item. A gente deu um clean no item aqui, ó. A gente chamou o clean. Então, aqui no get drag a gente chamou o clean. Então agora a gente precisa pegar do drag e jogar de volta para o item. Porque quer dizer que ele jogou para fora e não podia, daí a gente voltar para o slot de origem.
Então a gente vai fazer isso, a gente pega, vê se tem o drag de item, a gente vai dar um set item, drag de item, e a gente limpa o drag de item para null.